Oi, gente. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo, né? Explicando um pouco específico de como a gente faz, né, o cálculo diário usando a integral. Que esse conteúdo vai ser justamente para o trabalho de segunda-feira. Eu enviei o trabalho passado, né? Os trabalhos antigos no grupo da monitoria. Eu acredito que vocês tenham visto. Se não, recomendo dar uma olhada. Se vocês observarem, são questões de resolver integral, né, parecida como a prova, só que aí tem uma questão que é justamente sobre cálculo de área, né? E aí, esse vídeo eu vou focar mais nessas questões de cálculo de área, né? Porque as primeiras, como é parecida com a prova, eu acredito que vocês tenham estudado para a prova. Então, cálculo de área é uma coisa que eu ainda não fiz vídeo explicando, né? Então, e aí eu vou estar resolvendo aquela lista. O nome da lista é lista questões de integral, que tem as primeiras questões, né, que são só de resolver integral, e aí as últimas são justamente questões de cálculo de área. E aí no cálculo de área, a gente tem dois passos. É uma coisa bem simples. Primeiro passo, a gente vai desenhar o gráfico. E o segundo passo, para calcular a área, é só subtrair as funções. A de cima menos a de baixo. Então vamos lá. O primeiro item, o item J. Calcule a área da região limitada por fx igual a x ao quadrado e g de x igual a x3, onde o x é igual a 0 e o x é igual a 2, certo? Primeiro item. O que ele está me pedindo? Calcule a área da região limitada. Primeira coisa que a gente faz para calcular a área é justamente desenhar o gráfico. Então vamos desenhar o gráfico. No x, y, né? E aí a gente vai colocar os pontos. No caso a questão já está dando, né? Que é o x0 e o x2. Então aqui no x vai ter no 0 e no 2. Só que aí vocês têm que observar que entre o 0 e o 2, a gente também tem o número 1. Então tem que lembrar de colocar ele. Certo? E aí agora a gente vai desenhar o gráfico. Como é que eu faço para desenhar o gráfico? Simplesmente a gente vai substituir esses valores de x nas funções para poder achar os pontos para poder desenhar o gráfico. Certo? Como assim? Fazer primeiro esse f de x. F de x, x ao quadrado. Eu vou substituir esses três pontos para poder encontrar as coordenadas para me desenhar o gráfico do f de x. Então eu vou ter que fazer o f de 0, né? Ó, nosso primeiro ponto é o 0. Que no caso vai ser... Lembrando, quando eu estou substituindo, né? Onde tiver o x, eu vou substituir pelo número que eu estou utilizando. Como é 0, então vai ficar 0 ao quadrado, que vai ser 0. Então esse é o ponto 0 e 0. A gente também tem o 1. Então vamos fazer o f de 1. Fica 1 ao quadrado, que é 1. Então esse ponto é o ponto 1 e 1. E o f de 2.
né? O último ponto aqui, ó, é o 2. Fica 2 ao quadrado, que é 4. Então aqui é o ponto 2 e 4. E aí o próximo passo é colocar esses pontos no nosso gráfico para poder desenhar. Aqui, para facilitar o entendimento, eu vou estar colocando cores diferentes, certo? Eu vou estar colocando o vermelho para o f de x e azul para o g de x, beleza? Vocês vão entender o porquê mais na frente. Então vamos lá. Primeiro ponto, 0 e 0. Então vai ser exatamente aqui. 0 e 0. Próximo ponto, 1 e 1. Um em um. E o último ponto é o 2 e o 4. Só colocar um pouco mais para baixo. Ponto 2 e o 4. E aí a gente vai ligar. Pronto, esse daqui é o nosso f de x, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o g de x. Vou colocar esse gráfico um pouco mais para cá. Ele vai fazer agora para o g de x, que é x3. A gente vai fazer a mesma coisa. Para poder encontrar os pontos para desenhar o gráfico, eu vou substituir cada valor na função. Então, eu vou fazer o g de 0, o g de 1 e o g do 2. 0 elevado a 3, 1 elevado a 3, 2 elevado a 3. Vai ser 0, 1 e 8. Então aqui 0 e 0, 1 e 1, 2 e 8. E aí do mesmo jeito eu vou marcar esses pontos no gráfico. 0 e 0 já tem, né? 1 e 1 também. Só que aí o 2 vai ser lá no 8. E aí o próximo passo do mesmo jeito, né? Puxar a reta, ligando os pontos. Como a raiz é cúbica, essa primeira parte é um pouco mais embaixo. Depois ela sobe. Certo? Aqui é o g de x. Pronto, o primeiro passo é desenhar o gráfico. A gente acabou de desenhar.
Então, qual é a área que é do nosso interesse? Essa região aqui, ó. Entre uma função e outra. Aqui, ó. Vai ser essa área que a gente vai calcular. E aí, como que eu calculo? A gente vai fazer, né, que é o segundo passo, subtrair as funções. Sempre a de cima menos a de baixo. Como assim? Ó, aqui nessa primeira parte. Quem é que tá em cima? Quem tá em cima é a linha azul, né? Ou a linha vermelha. A linha vermelha é o que? O f de x. Então, vai ser o de cima menos o de baixo. Aí, detalhe. Essa primeira parte tá indo de 0 até 1. Então, eu coloco integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1. Aí, a de cima menos a de baixo. Quem é em cima? A linha vermelha, ó. O f de x. Então, vai ser o f de x, que é o de cima, menos o de baixo. Quem é que está embaixo? O azul, ó. O azul é o g de x. Então, f de x menos o g de x, né? Isso para a gente calcular essa primeira parte aqui, ó. Depois disso, a gente tem a segunda parte. Essa segunda parte, ela já está indo, ó, de 1 até 2. Então, eu tenho isso daqui, né? Mais integral de 1 até 2, né, ó, de 1 até 2, do mesmo jeito, a de cima menos a de baixo. Aqui, quem é que está em cima? É o azul. Então, gx menos a de baixo. De baixo é o vermelho. Menos f de x. E aí, agora a gente é só resolver. Como a gente já sabe quem é g de x e f de x, só substituir e resolver as integrais. Então, vamos lá. Vai ficar integral de 0 até 1, x ao quadrado menos x3 dx, né? Porque é integral. De 1 até 2, x3 menos x ao quadrado dx. Pronto, aí aqui a gente vai resolver as integrais. Como a gente tem uma subtração, eu posso dividir elas, né, usando a propriedade da subtração. Então fica integral de 0 até 1, x ao quadrado dx, menos integral de 0 até 1, x3 dx, mais integral de 1 até 2 do x3 dx, menos integral de 1 até 2, x2 dx, tá? Eu posso usar a propriedade da subtração, né, e da soma, que eu posso separar elas. Então, o próximo passo é resolver cada uma dessas integrais. Ó, integral de x ao quadrado, x3 sobre 3. Lembra, sempre que tiver o expoente, a gente vai somar 1 aqui no expoente. Depois repete embaixo. Então, x3 sobre 3, que vai de 0 até 1, menos x4 sobre 4, né? Ó, integral de x3 é x4 sobre 4. Que também está indo de 0 até 1,
mais integral de x3, x4 sobre 4, que está indo de 1 até 2, menos integral de x2, x3 sobre 3, que também está indo de 1 até 2. Aqui a gente tem uma integral definida, então a gente tem que resolver cada uma dessas funções, né? A de cima menos a de baixo. Então vamos lá, fazendo a de cima menos a de baixo. Lembrando, de cima, ó, é o 1. Então onde tiver o x eu vou substituir por 1. A de cima menos a de baixo. Quem é de baixo é o 0. Então vou substituir por 0. E aí eu vou fazer isso para todas essas funções. 1 elevado a 4 sobre 4. Menos 0 elevado a 4 sobre 4. Certo? Sempre o de cima menos o de baixo. E agora a gente vai resolver tudo isso daqui. Aqui vai zerar. Aqui também vai zerar, né? Então, nessa primeira parte a gente tem 1/3 menos 1/4. Aí mais 2 elevado a 4 dá 16, né? Fica 16 sobre 4 menos 1/4. Então fica 15 sobre 4. 15 sobre 4. E aí menos. Aqui, ó, 2 elevado a 3. 8 sobre 3 menos 1/3. Então vai ser menos 7 sobre 3. E aí agora eu posso só somar, né, as bases, ó. Posso somar esse 15 sobre 4 menos 1/4, que vai dar 14 sobre 4, menos, ó, 7/3 mais 1/3, menos 6/3. Agora eu posso fazer a borboleta, né? Quatro vezes 3, 12. 14 vezes 3. Só fazer aqui. 14 vezes 3, 42. Menos 24. Então vai ficar 18 sobre 12. Que é igual a 1,5. Então, essa nossa área, dessa parte aqui, ó, é 1,5. E aí, essa é a resposta do item J. Certo? Agora vamos para o item L. O item L, do mesmo jeito, ó. Calcule a área da região limitada por f de x
igual a 1. E o g de x igual a raiz de x. x0 e x2. Do mesmo jeito. Primeiro passo, desenhar o gráfico. No gráfico, ó, o x é o 0 e o 2. Então, x0 e o x2. Aí, novamente, ó, entre o 0 e o 2, tem que lembrar que tem o 1. Certo? E aí, a gente vai desenhar o gráfico. Primeiro, a nossa função, ó, f de x, é uma constante. Então, vou colocar de vermelho. Como é um constante, o gráfico da constante é uma linha reta. Que é no 1. Aqui é o f de x. Né? Porque é uma constante. Agora, o meu g de x, né? Eu tenho raiz de x. Do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior, eu vou ter que fazer nessa, substituir o x por cada um desses valores que a gente tem, para poder desenhar o gráfico. Então, a gente tem que fazer g de x igual raiz de x, né? Quais são os pontos que a gente tem? Ó? O 0, o 1 e o 2. Então, tem que fazer o g de 0, o g de 1 e o g do 2. Então, vai ficar a raiz de 0, raiz de 1 e a raiz de 2. Raiz de 0 é 0. Então, esse daqui é o ponto 0, 0. Raiz de 1 é 1. Ponto 1 em 1. E raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, esse daqui vai ser o ponto 2 e 1,41. Né? E aí a gente vai marcar esses pontos no gráfico. Primeiro, ponto 0 e 0. Ponto 1 em 1 vai ser bem aqui. Né? 1 em 1. E o ponto 2 e 1,4. 1,41. Que vai ser bem aqui. E aí, novamente, né, eu vou colocar as cores diferentes para poder não misturar. Então, essa daqui vai ser azul. Ó. Novamente, né, esse espaço entre uma função e outra é a área que a gente quer calcular. E aí, do mesmo jeito que a gente fez no item anterior, a gente vai fazer nesse, né? É o passo a passo. Ó. Subtrai as funções, sempre a de cima menos a de baixo. A gente vai fazer do mesmo jeito. Primeira parte que a gente tem, ó, de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1. Aí a de cima menos a de baixo, né? Nessa primeira parte aqui, ó.
Quem é que está em cima? A linha vermelha, ou seja, o f de x. Então vai ser f de x, né, que é o de cima, menos o de baixo. O de baixo é a linha azul, que é o g de x. Então, menos o de baixo. E aí eu tenho essa área aqui, né? Aí mais essa área aqui. Então, mais integral. Dessa vez a gente está indo ó, de 1 até 2. É novamente o de cima menos o de baixo. Ó. Então vai ser o gx menos o fx. E aí a gente pode, como a gente já tem as funções, só substituir. Então vai ser integral de 0 até 1. 1 menos raiz de x dx. Integral de 1 até 2. Raiz de x menos 1 dx. Do mesmo jeito do item anterior, aqui eu posso usar a propriedade e separar elas. Então eu posso fazer 0 até 1, né? Ó, como a gente tem duas subtrações, então eu posso dividir elas. 1 dx menos integral de 0 até 1 raiz de x dx. Integral de 1 até 2 raiz de x dx menos integral de 1 até 2 1 dx. Certo? Próximo passo é resolver cada uma dessas integrais. Ó, integral de 1 dx é x, que está indo de 0 até 1, menos integral de raiz de x né? A raiz de x transforma num expoente, x elevado a 1 meio. E aí usa a propriedade do expoente, né? Ó, soma 1, então vai ficar 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. E aí como fica divisão de fração, né? Aí repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente chega nessa parte. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, que é para o vídeo não ficar muito longo. Então, que está indo de 0 até 1. Aí mais integral de raiz de x vai ser a mesma coisa. 2x 3 sobre 2 sobre 3. Tendo de 1 até 2. Menos integral de dx x. Tendo de 1 até 2. Aí novamente. Agora a gente vai fazer a de cima menos a de baixo. Então vai ficar 1 menos 0 menos 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 2 sobre 3 menos 2 vezes 0 mais 3 sobre 2 sobre 3 menos 2 vezes 1, 3 sobre 2 sobre 3 menos 2 menos 1. E aí a gente vai começar a resolver. Aqui vai ser 0, né? Então vai ficar 1 menos 2 terços, né? Ó.
1 elevado a 3 sobre 2 vai ser 1. 2 vezes 1. Fica o 2/3. Aí mais. Aqui, ó, eu posso resolver. Vai ficar 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 3, né? Então, eu posso resolver isso. 2 elevado a 3 é raiz de 8. Sobre 3. Menos 2/3. Né, ó? 2/3. E aqui 2 menos 1, 1. Então, menos 1. E agora a gente vai resolver isso daqui. 1 menos 1 vai dar 0, né? Posso somar esses outros. Menos 2/3 menos 2/3 vai ficar 2 raiz de 8 sobre 3 menos 4/3. Certo? E aí vocês podem deixar assim, ou então dá para fatorar aqui, né? Raiz de 8. Vou fazer aqui no cantinho. Fazer bem aqui. Ó, 8. Vai 2, 4, 2, 2, 2, 1. Como é raiz quadrada, a gente vai fazer os pozinhos. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem ficou ao quadrado, né, sai da raiz. E aí, saindo da raiz, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2, dividido por 3, menos 4/3. Ou seja, 2 vezes 2 vai ficar 4 raiz de 2, menos 4/3. Que é a área da nossa questão, né? Nossa resposta. Deixa eu só subir isso daqui para poder ter espaço lá embaixo. Certo? E essa é a nossa resposta do item L. Próximo item. Ó. F de x igual a 2x menos 1. G de x é igual a raiz de x. x0 e x2. Primeiro passo, desenhar o gráfico. Eu acho que vai ficar apertado aqui. Deixa eu passar essa questão para a próxima folha. Né? Tem mais espaço.
Opa. Pronto. Do mesmo jeito, f de x igual 2x menos 1, g de x, raiz de x. X igual a 0, x igual a 2. O primeiro passo é desenhar o gráfico. X e o y. A gente tem aqui o x0 e o 2. Aí, novamente, lembrar que tem um 1 aqui no meio, né? Entre o 0 e o 2. Do mesmo jeito, eu vou fazer o f de x vermelho e o g de x azul. Para desenhar o gráfico, só substituir esses pontos nas funções. Então, eu vou fazer primeiro o f. F de 0, f de 1 e o f de 2. 2 vezes 0 menos 1, que vai ser igual a menos 1. 2 vezes 1 menos 1, vai ser igual a 1. 2 vezes 2 menos 1, vai ser 3. E aí vamos marcar no gráfico. Primeiro ponto, 0 e menos 1. Primeiro ponto, menos 1. Próximo ponto, 1 em 1. Né, ó. 0 menos 1. 1 em 1. 2 e 3. Ponto 1 em 1. Ponto 2. E 3. Né? Ó, ele vai ser o vermelho. Só ligar os pontos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa pro g de x. Vai ser o g de 0, o g de 1 e o g de 2. Raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2. Raiz de 0, 0. Raiz de 1, 1. Raiz de 2, 1,41 aproximadamente. 1 em 1. 2 e 1,41. Do mesmo jeito, marcar os pontos. 0 e 0. 1 em 1. E aí bem aqui, ó. 1,41. Esse vai ser de azul. Ó.
Esse é o nosso gráfico. Então, a área que a gente quer descobrir é essa área aqui, ó. Entre uma função e outra. E aí, do mesmo jeito, só fazer a de cima menos a de baixo. Vamos lá. Primeiro, ó, tá indo de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1. A de cima menos a de baixo. Aqui, ó. Quem é que tá em cima? A azul. A azul é o g de x. Então, vai ser g de x menos a de baixo. Ó, a de baixo é o f de x. Menos f de x. Né, ó, mais, porque é essa parte aqui, mais essa outra, né? Então, mais. Agora a gente está indo, ó, de 1 até 2. Então, integral de 1 até 2. Quem está em cima? F de x. E quem está embaixo, g de x. Então, vai ficar f de x menos o g de x. Agora a gente pode só substituir. De 0 até 1. Raiz de x menos 2x menos 1 dx. Mais integral de 1 até 2. Menos integral de 1 até 2, raiz de x dx. Agora a gente pode usar a propriedade novamente, né? Dividir todo mundo. Então vai ficar integral de 0 até 1, raiz de x dx, menos. Aí tem que ter um parênteses, né? Porque esse menos está pegando essa função toda. Integral de 0 até 1 de 2x dx menos integral de 0 até 1 de 1 dx. Aí mais integral de 1 até 2, 2x dx, 1 dx. Afastar mais, senão não cabe. Menos integral de 1 até 2, raiz de x dx. E aí agora a gente vai resolver todas essas integrais. Que vai ficar 2x 3 sobre 2 sobre 3, que está indo de 0 até 1, menos integral de 2x vai ser 2 x ao quadrado sobre 2, né? Que está indo de 0 até 1. Inclusive dá para cortar, ó, esse 2. Então ficou só o x ao quadrado. Aqui tem um detalhe, ó. Eu tenho um menos aqui fora e um menos aqui dentro. Então vai ficar mais. Mais integral de dx, o x, que está indo de 0 até 1. Aí mais integral de 2x, mesma coisa. O 2 vai dar integral, né? Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Corto o 2. Tá indo de 1 até 2. Menos integral de 1 dx é x. Tá indo de 1 até 2.
menos integral de x, 2x, 3 sobre 2, sobre 3. Que tá indo de 1 até 2. E aí agora a gente vai resolver tudo isso. Vai ficar 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, ó, o de cima menos o de baixo. 2 vezes 0 sobre 3. Aqui ficou x ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Mais 1 a menos 0. Mais 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos 2 menos 1. Menos 2 vezes 2, 3 sobre 2. Sobre 3 menos 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 2 sobre 3. E aí vamos resolver tudo isso. Aqui, ó, vai dar 0. 1 elevado a 3 sobre 2 é 1. Então vai ficar 2 terços. 1 menos 0 é 1. Mais 1 menos 0 é 1 também. 2 ao quadrado menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Aí menos. Dois raiz de 8 sobre 3. E aí, como eu quero tirar esse parêntese, né? O sinal de menos vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar menos 2 sobre 8. E aí, menos com menos vai ficar mais 2 terços. E agora vamos resolver. Dá para cortar o 1 com 1. Dois terços mais 2 terços. Quatro terços mais 2 menos 2 raiz de 8 sobre 3. E aí nessa parte aqui, ó, eu posso fazer a borboleta, né? 3 vezes 1 vai ser 3. Quatro vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. Menos 2, raiz de 8 sobre 3. E aí, do mesmo jeito, eu posso fatorar esse 8, né? Fazer o MMC. Então, 8 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como a raiz é quadrada, vou juntar de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem ficou ao quadrado, né, sai da raiz. Então, vai ser igual a 10 sobre 3 menos 4 raiz de 2
sobre 3. E aí chegou nessa parte, termina a questão. Essa é a área do nosso gráfico. Certo? E aí agora vamos para o último item. O último item que você querer eu apaguei. Pronto. O N. Calcule a área da região limitada por y igual 1 menos módulo de x. O x sendo menos 1 e o x sendo 1. Aqui, antes da gente desenhar o gráfico, tem um detalhe que é justamente a função por causa do módulo. Por causa desse módulo, a gente vai mudar um pouquinho, né? Quando for negativo e quando for positivo. Então, a gente vai ter o seguinte. Y igual a 1 menos módulo de x. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco mais claro. 1 menos módulo de x. Módulo de x, se o x for positivo, né? Digamos, o x seja 1. Então, o módulo de 1 vai ser 1. Então, vai ser 1 menos x. Se o x for positivo, né? Então, maior que 0. Só que tem um porém. Se o x for negativo, por exemplo, for menos 1, aí como está em módulo, fica mais, né? Então, quando for número negativo, a gente vai ter que vai ficar 1 mais o x. Porque como está em módulo, fica positivo. Né? Quando o x for menor que 0, ou seja, negativo. Porque como o módulo é como se ficasse 1, aí o menos x, né? Fica 1 mais x. Quando o x é menor que 0. Porque está em módulo. Então, número negativo em módulo fica positivo. Tá. Sabendo disso, aí agora a gente vai desenhar o gráfico. A gente tem menos 1 e 1. Né? Aí do mesmo jeito, tem que observar que entre o menos 1 e o 1 tem o 0. Então a gente vai substituir esses valores nas nossas funções. O primeiro valor que eu vou substituir é o menos 1. Menos 1, ó, o x é negativo, né? No nosso estudo aqui, ó, quando o x for negativo, a minha função vai ser essa, x mais 1, né? Ou 1 mais x. Então, primeiro eu vou fazer o y
igual a 1. Né, ó. Menos 1, quando o x for negativo, eu vou usar essa função. Então, vai ficar 1, aí mais, o meu x é menos 1, então vai ficar menos 1. Então, eu tenho 1 menos 1, vai ser 0. Então, esse primeiro ponto eu tenho aqui no menos 1 e 0. Então, o nosso ponto vai ficar exatamente no menos 1. Aí, aqui eu tenho o ponto 0. Então, do mesmo jeito, vou fazer, ó, y igual 1 mais 0, que é 1. Então, esse daqui é o ponto 1 em 1. Ou, esse daqui é o ponto 0 e 1. Então, ele vai ficar bem aqui, ó. Né, 1. E o próximo ponto é 1. Quando o x for positivo, eu vou usar essa função aqui, ó. X menos 1. Ou 1 menos x, quando o x for positivo. Então, eu vou substituir. Y é igual a 1 menos o x. Quem é o x? É 1, que vai ser 0. Então, aqui eu tenho o ponto 1 e 0. Então, vai ficar exatamente no 1. E agora é só ligar esses pontos. Como a função é modular, outro macete é o que eu fizer de um lado, né? Ó, o que eu fizer de um lado vai ser igual do outro lado. Então, se essa reta eu fiz assim, do outro lado da reta, eu vou fazer também uma reta. Né? Então, o que foi que eu fiz? Encontrei os pontos. Depois que eu encontrei cada um dos pontos, eu só liguei. Beleza? E aí a gente tem o nosso gráfico. E aí agora o que a gente quer? A área do nosso gráfico é essa parte aqui, né? Pois bem, o que a gente pode fazer? Se vocês observarem, aliás, na função modular, o que eu fizer de um lado vai ser igual do outro lado. Então aqui, para facilitar a nossa vida, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a área só de um lado desse e depois multiplicar por 2, que aí é justamente o outro lado, porque são iguais. Eu tenho dois lados iguais. Então, o que eu posso fazer? 2 vezes. Aí eu posso escolher fazer a integral desse lado, positivo, né? Ou então a integral desse lado, que é negativo. Eu acho mais fácil calcular a área do lado positivo. Então, eu vou fazer a integral de 0 até 1. Então, vai ficar 2 vezes a integral de 0 até 1. Porque 2 vezes, novamente, como é um gráfico de uma função modular, o que for de um lado vai ser igual do outro lado. Então, ao invés de eu ter que fazer os dois, eu estou calculando só a área de um lado e multiplicando por 2 para conseguir a área do outro lado, né? Do triângulo inteiro. Então, vai ficar 2 vezes integral de 0 até 1. Estou fazendo esse lado aqui porque é positivo, é mais fácil de se trabalhar, né? E aí você me pergunta qual vai ser a função, né? Quem é que está em cima, quem é que está embaixo. Porque justamente a gente só tem uma função. A função que eu vou usar vai ser justamente o lado da nossa análise, ó. Eu não peguei a parte positiva. Então, quando o x for positivo, ou seja, maior que 0, essa é a minha função. Então, eu vou fazer a integral dela. Então, eu vou ter a integral de 0 até 1, de 1
menos x dx. Certo? E aí é só resolver. Do mesmo jeito eu posso dividir, né? Então, integral de 0 até 1 de 1 dx menos integral de 0 até 1 do x dx. Eu vou ter 2 integral de dx, x, que está indo de 0 até 1, menos integral de x, x ao quadrado sobre 2, que está indo de 0 até 1. A gente vai fazer a de cima menos a de baixo. Então, vai ficar 1 menos 0, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Essa parte aqui vai zerar, né? Aqui é 1 meio e aqui é 1. Então, eu vou ter 2, 1 menos 1 meio. Aqui eu posso resolver, né? 1 menos 1 meio é igual a 1 meio. Ou então eu posso fazer a distributiva. Vocês que sabem. No caso, ó, 1 menos 1 meio vai ser igual a 1 meio. Então eu vou ter o quê? 2 vezes 1 meio. Posso cortar esse 2 com esse 2. Vai ser igual a 1. Que é a nossa área. Né? Aí, novamente, se você não quiser subtrair 1 menos 1 meio, você pode fazer a distributiva. Que aí, fazendo a distributiva, eu vou ter 2 menos 1, que também é igual a 1. Né, ó? Porque vai ficar 2 menos 2 sobre 2. Dois sobre 2 é 1. É 1, então 2 menos 1 vai ser 1. Dá a mesma coisa. Que é a resposta do nosso item N. E é isso, gente. Assim, no mais do trabalho. É realmente só questão de... São questões parecidas com as da prova, de só resolver a integral, e tem uma questão de calcular a área. E aí esse é o passo a passo de como se calcula a área. E aí eu vou estar enviando esse material no grupo da monitoria. Eu recomendo que vocês também depois deem uma olhada nos trabalhos passados. E aí qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando no WhatsApp. Beleza?